Para não dizer que eu nunca me apresentei aqui, eu me chamo Thales Ian e estudo astrologia faz alguns anos. Pois é, astrologia não é dom. Não existe essa tal coisa de uma pessoa pegar um mapa astral e conseguir ler porque tem o dom. Não. Isso é estudo. Da mesma forma que um engenheiro constrói um prédio porque ele estudou e entende como funciona, a astrologia também é estudo. A diferença, falei isso já uma vez aqui, é que a astrologia não é uma ciência, então ela não é comprovada. Da mesma forma que um quadro pintado não vai ser, ele não pode ser avaliado porque ele, em relação a outro quadro, ele está dentro dos parâmetros. Parâmetros de quê? A arte não tem esse tipo de enquadramento. Então, se você pinta um quadro, por exemplo, e você gosta do que vê e outras pessoas gostam do que vê ou não gostam, ou o que seja, isso que importa. Então, não existe uma avaliação de ele usou essa tinta aqui, então esse quadro tem um valor melhor do que o outro. Não funciona por aí. A astrologia é mais ou menos dessa forma. E como eu disse uma vez, se trata de uma linguagem de símbolos. Então é outra questão que uma pessoa que não acredita no mandarim, ele vai deixar de funcionar? Não. Então assim, me considero um astrólogo? Eu diria que um eterno aprendiz, porque como a gente está falando do elemento ar, a gente entende que quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem a aprender. Para a astrologia isso não é diferente. Então, por mais que eu aprenda, eu sei e sinto que tem como eu aprender mais. Então, a gente, num geral, a gente é eterno aprendiz nas lições da vida. Por mais que você aprenda, você tem muito mais que você não sabe do que o que você sabe. Isso é abertura de mente. Isso é desenvolver o elemento ar. Lembra que eu falei que todo signo tem um regente? Pois é. Então, todo signo tem um Deus que manda nele, que age por ele, vamos dizer assim. O signo é a energia, o princípio, e o Deus é a encarnação arquetípica ou as funções psicológicas que encarnam o signo. Em Gêmeos, a gente tem como regente o deus grego Hermes. Na astrologia, a gente conhece ele como Mercúrio, porque os romanos chamavam ele de Mercúrio. Então, Hermes e Mercúrio é a mesma coisa. E quem é Hermes, né? Quem é Mercúrio? Ele é o mensageiro dos deuses. Qual que era a função dele? Ele vinha para o mundo humano trazendo informações lá do Olimpo, informações sobre como poderia funcionar, como poderia aprimorar, todo tipo de aprendizado. Ele vinha e se disfarçava de humano e passava as informações. Por exemplo, ele entrava numa taberna para poder tomar um chopp e ali ele soltava uma informação, e essa informação era como uma semente. Ela começava a ser espalhada e virava uma conversa que levava para lá, para cá, para lá, para cá, e isso é Gêmeos. Então Mercúrio, ele tem a função de passar as informações. É ele que é o comunicador, é o nosso Deus comunicador. E veja só, a gente vai tratá-lo também como um arquétipo. Cada pessoa tem uma forma de aprender e uma forma de ensinar. Alguns têm a mente mais rápida, outros têm a mente mais emocional, outros têm uma mente mais pragmática, outros têm uma mente mais científica. Então, dependendo do signo onde Mercúrio se encontra no mapa, a gente vai ver como funciona o método e o modo de aprendizado daquela pessoa, como que a mente da pessoa funciona. Então, uma pessoa que não desenvolve Mercúrio, que não desenvolve esse Deus, é uma pessoa que enrijece, é uma pessoa que não aprende e nem ensina. Ela tem um dos arquétipos faltantes ali dentro dela. Todo mundo aprende e ensina de alguma maneira durante a vida. Só que alguns travam esse aprendizado por diversos motivos, né? Nem todo mundo quer aprender.
Às vezes é mais fácil pegar o que está mastigado vindo de fora, né? Fazer a própria mente funcionar é um desafio, mas vale a pena, porque isso é o que nos humaniza. Pelo menos é o que nos diferencia do reino animal. Eu já falei isso aqui 370 vezes. Pois é. Então vamos lá, vou contar algumas histórias de Mercúrio para poder a gente entender. Teve uma vez que Zeus, que era o pai dele, Júpiter, pediu para ele poder trazer uma informação para os humanos, onde dizia-se que se eles desenvolvessem um tipo de desapego e entrega a algo superior, a um Deus superior, a alguma entidade, eles teriam uma colheita mais farta. Esse é um exemplo. Então ele veio, se misturou aos humanos e a partir daqui ele incentivou o desenvolvimento da fé. Ele veio passar essa informação que foi se ramificando na população. Então as pessoas começaram a entender que se elas cultivassem a Deus, elas teriam uma colheita melhor. E aí isso foi ensinando a elas a fé. Então Mercúrio ele é representado por um deus com asas num capacete e asas nos pés, porque ele representa a nossa mente. Então quem é Mercúrio? A nossa mente. Então a nossa mente também pode ser vista como um arquétipo e como ela funciona. A gente vê tudo isso no mapa. Então ele é representado por um deus que tem uma super velocidade, porque a nossa mente tem uma super velocidade. A gente consegue fazer cálculos e contas e viajar nas ideias em questões de segundos. Então a gente vê aqui a diferença entre o elemento ar e o elemento terra, né? Então quando uma pessoa é muito elemento ar, por exemplo, e pouco elemento terra, ela vai ter infinitas ideias e ela vai se movimentar com a mente de formas às vezes até mesmo muito cansativa, mas se ela não olhar para a terra, para o tempo, para a natureza, ela não consegue construir nada e fica somente no mundo das ideias. Agora um outro exemplo, a pessoa que tem muito elemento terra e pouco elemento ar, ela vai ter muita capacidade de fazer as coisas acontecerem na matéria, mas pode faltar a ela ideias. Para isso, a necessidade dela desenvolver o elemento ar. Então, todos os elementos precisam ser equilibrados dentro da gente para poder a gente começar a construir o nosso ser. O que não quer dizer que deve ser equilibrado de forma igual, mas um pouco, pelo menos, do elemento precisa ser desenvolvido. Por exemplo, uma pessoa que ela é 50% terra e 10% ar, ela tem muita capacidade de criar, mas ela precisa desenvolver com mais atenção o elemento ar, porque ela só tem 10%, e ela precisa desenvolver esses 10% nela, para ela ter ideias para colocar em prática. Esse é um exemplo. Então Mercúrio é aquele deus que representa a nossa mente, como eu já falei, o nosso deus alado, que se movimenta para lá e para cá numa velocidade muito grande e vem trazer informações dos deuses. Ele é um dos deuses principais lá do Olimpo, porque sem ele a gente ficaria simplesmente voltado para o nosso próprio mundo e não diversificaria nem aprenderia nada novo. Então Mercúrio, ele tem essa grande importância. Novamente a gente volta para a polaridade Yang quando a gente fala de um signo de elemento ar ou fogo. No caso de Gêmeos, temos o elemento ar, portanto, a gente encontra novamente a face masculina de Deus, o lado Yang. Então aqui a gente encontra novamente o Logos, lembra? Logos vem de lógica. Então se a gente for dividir Deus em 12 signos, cada signo vai trazer uma parte de Deus pra gente. No caso de Gêmeos, ele traz junto a ele o deus Mercúrio, o deus Hermes, o deus mensageiro.